Segunda-feira não deveria pesar tanto, mas pesa. E não é só o cansaço de voltar para a rotina. É algo mais fundo do que isso. É a sensação de que você está carregando a semana passada inteira nas costas, enquanto tenta entrar na semana nova. E enquanto você não quebrar esse peso antes de começar, vai continuar chegando na sexta destruído, sem entender muito bem por quê. Hoje eu vou te mostrar o que fazer antes de essa semana te engolir, e vai ser diferente de tudo que você já tentou. Existe um padrão que se repete na vida de muita gente sem que elas percebam. Segunda-feira chega pesada, a semana vai passando e o peso vai aumentando. Sexta-feira chega e a pessoa está no limite. O fim de semana dá uma aliviada, e na segunda o ciclo começa de novo. Mesma coisa, semana após semana, mês após mês. E a pessoa vai vivendo nessa roda sem nunca realmente sair dela. Não porque é fraca, mas porque nunca aprendeu a quebrar o peso antes de entrar na semana. Nesse vídeo, eu vou te guiar por uma oração poderosa de cura e renovação, feita especificamente para segunda-feira, para você quebrar o peso antes de ele quebrar você. Mas antes da oração, eu preciso te mostrar por que esse peso existe e de onde ele vem de verdade. Porque quando você entende a raiz, a oração fica muito mais eficaz. Fica até o final. Deixa eu te descrever o que provavelmente aconteceu com você hoje de manhã. O despertador tocou, ou talvez você já estivesse acordado antes dele, porque o corpo acorda, mas a mente já estava trabalhando. Já estava pensando nas coisas da semana, no que precisa resolver, no que ficou para trás da semana passada, no que vai exigir de você nos próximos dias. E antes mesmo de colocar o pé no chão, você já estava cansado. Não o cansaço físico de quem não dormiu bem, mas aquele cansaço diferente. O cansaço de quem está carregando coisa demais há tempo demais. O cansaço de quem sente que a semana vai ser pesada mesmo antes de ela começar. Como se houvesse um peso pré-instalado na segunda-feira que ninguém pediu e que não dá para devolver. E então você levanta, faz o que precisa fazer, vai para onde precisa ir, funciona. Mas por dentro existe uma pergunta que fica ali quieta e persistente. Até quando? Até quando vou carregar isso assim? Até quando vou entrar em cada semana já começando no negativo? Isso tem um nome, é exaustão acumulada. E ela é diferente do cansaço normal por um motivo muito específico. O cansaço normal vai embora com descanso. A exaustão acumulada, não. Ela fica, porque ela não está só no corpo, está na alma. Está nos pensamentos que não param, está nas preocupações que ficam rodando mesmo quando você tenta parar. Está nos pesos emocionais que você carregou durante a semana e que não foram processados nem descarregados antes de começar a próxima. E tem algo que piora ainda mais tudo isso que quase ninguém fala. A maioria das pessoas tenta resolver esse peso de segunda-feira com produtividade, com listas de tarefas, com organização, com aquela energia forçada de começo de semana. E por um tempo funciona, mas é como usar tinta nova por cima de uma parede com umidade. Fica bonito por um tempo, mas o problema continua lá embaixo e em algum momento aparece de volta. Porque o peso da segunda-feira não é um problema de gestão de tempo, não é um problema de organização, é um problema espiritual e emocional. É o peso de carregar coisas que não foram entregues, que não foram curadas, que não foram renovadas. E a única solução que chega na raiz desse peso não é uma técnica, é uma oração. Uma oração que entrega, que cura, que renova, que prepara você de dentro para fora para entrar na semana diferente. E é exatamente isso que você vai fazer agora. Antes de entrar na oração, eu preciso te mostrar 3 dimensões do peso da segunda-feira. Porque a oração mais poderosa é a que fala com precisão sobre o que está pesando. E quando você entende o que exatamente está te pesando, você consegue apresentar com muito mais clareza e intenção. A primeira dimensão é o peso do que ficou por resolver. Toda semana termina com coisas incompletas, não porque você é desorganizado ou ineficiente, mas porque a vida não fecha tudo certinho toda sexta-feira. Tem situação que está em andamento, tem problema que não resolveu. Tem resposta que não chegou. Tem conversa que precisa acontecer e que ainda não aconteceu. Tem decisão que você está evitando porque ainda não sabe o que decidir.
E quando você entra na semana nova com tudo isso na mochila, você começa já no déficit, já começa devendo para si mesmo. E isso cria uma pressão interna que não é fácil de ignorar, porque ela está sempre lá, num segundo plano, consumindo energia mesmo quando você não está pensando ativamente nisso. A oração vai te ajudar a entregar o que está incompleto, não para fingir que não existe, mas para parar de carregar sozinho o que foi feito para ser carregado com Deus. A segunda dimensão é o peso do que foi vivido. A semana passada aconteceu, com tudo que ela trouxe. As conversas difíceis, as situações que te machucaram, as decepções, os medos, os momentos onde você foi testado e talvez não tenha reagido da forma que queria. As palavras que alguém disse que ficaram, as coisas que você disse e que você gostaria de ter dito diferente, as situações que saíram do seu controle. Tudo isso fica, não some automaticamente no domingo à noite. Fica no corpo como tensão, fica na mente como memórias que aparecem nos momentos errados, fica no coração como mágoa, frustração, vergonha ou qualquer das outras emoções que a semana produziu e que não foram processadas direito. E quando você não processa o que foi vivido antes de começar a semana nova, você não começa zerado. Você começa com o acumulado de tudo que ficou. E semana após semana, esse acumulado vai crescendo, até que o peso se torna insuportável. A oração vai criar um espaço para você processar e entregar o que foi vivido, para limpar o que ficou sujo, para curar o que ficou machucado, antes de entrar na semana nova. A terceira dimensão é o peso do que ainda não chegou. Esse é talvez o mais invisível dos três, mas é o que mais consome energia. É a ansiedade sobre o que está por vir, o que você vai ter que enfrentar nessa semana, as situações que você sabe que vão ser difíceis, as pessoas que vão ser desafiadoras, as decisões que não têm resposta fácil, os momentos onde você vai precisar de mais do que tem. E a mente humana é muito eficiente em criar versões do futuro que são piores do que o futuro real vai ser. Você começa a antecipar os problemas, a simular as conversas difíceis, a se preparar para o pior. E esse processo de antecipação ansiosa consome uma quantidade enorme de energia antes que qualquer coisa real tenha acontecido. Jesus falou sobre isso quando disse que cada dia tem o seu próprio mal, que é suficiente o mal de cada dia. Não acumula, não antecipa, vive o dia, um de cada vez. Mas fazer isso exige que você entregue o futuro antes de entrar nele. E é isso que a parte final da oração vai fazer. Agora, uma última coisa antes de entrar na oração. Renovação não é só ausência de peso, é substituição ativa. Quando você entrega o que estava pesando, Deus não deixa um vazio no lugar. Ele preenche, com força, com paz, com perspectiva nova, com graça suficiente para cada momento do dia. E é importante que você entre na oração sabendo disso, que você não está só esvaziando, está sendo preenchido. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, toda manhã, não só quando você merece, não só quando você está bem espiritualmente, toda manhã. Isso é graça, é renovação que não depende do seu desempenho. Depende da fidelidade de Deus, e Ele é fiel. Essa semana também, hoje também. Agora vamos entrar na oração. Lê cada parte com presença, em voz alta se puder. Coloca o teu nome em cada promessa. Deixa cada palavra trabalhar onde precisa trabalhar. Pai, eu paro agora. No meio do começo dessa semana, no meio de tudo que já está puxando a minha atenção, no meio das demandas que já chegaram antes mesmo de eu estar pronto, eu paro e venho até ti. Não porque tenho as palavras certas, não porque estou com a fé no pico, mas porque eu aprendi que se existe um lugar onde esse peso some, é aqui, na tua presença. E é aqui que eu tô agora. Senhor, eu venho primeiro com o que ficou da semana passada, com tudo que não resolveu, com a situação que está em andamento e que eu não sei como vai terminar, com o problema que parecia que ia ter solução e que continua sem resposta, com a conversa que precisa acontecer e que eu fico adiando porque não sei como vai ser, com a decisão que está suspensa porque nenhuma opção parece completamente certa. Eu entrego tudo isso nas tuas mãos agora, não como quem desiste, mas como quem reconhece que suas mãos são maiores do que as minhas,
que tu enxerga o que eu não enxergo, que tu tens acesso ao que eu não tenho, e que o que está incompleto na minha mão pode começar a se mover na tua. Eu solto o controle dessas situações. Eu confio no teu cuidado com elas enquanto eu faço a minha parte em cada dia. Agora, eu venho com o que foi vivido na semana passada, com tudo que ficou no meu coração de tudo que aconteceu. As palavras que alguém disse que ainda estão aqui, repetindo na minha cabeça em momentos que eu não pedi. As situações que me machucaram de formas que eu nem comentei com ninguém, porque não sabia como explicar. Os momentos onde eu falhei e que ainda estão me pesando como culpa. Os medos que apareceram e que não foram completamente embora. Eu apresento tudo isso diante de ti agora, para ser curado, não para ser ignorado, não para ser varrido para baixo do tapete, mas para ser genuinamente curado. Onde houver mágoa, cura. Onde houver culpa por algo que eu já confessei e que tu já perdoaste, que eu receba de verdade esse perdão e pare de carregar o que tu já tiraste. Onde houver ferida que alguém abriu, fecha com a tua mão. Onde houver tensão acumulada no meu corpo por tudo que a semana exigiu, que ela se dissolva agora na tua presença. Senhor, eu falo especificamente sobre o cansaço que não é físico, o cansaço de esperar por algo que ainda não chegou, o cansaço de continuar fiel em uma área onde os resultados estão demorando mais do que eu esperava, o cansaço de lidar com pessoas difíceis semana após semana, o cansaço de carregar responsabilidades que pesam mais do que eu deixo aparecer para quem está do meu lado, esse cansaço que não vai embora com o fim de semana. Renova as minhas forças agora. Tu prometeste que os que esperam no Senhor renovam as forças, que sobem com asas como águia, que correm e não se cansam, que andam e não se fatigam. Eu reclamo essa promessa sobre mim nessa segunda-feira. Não no fim da semana, quando eu provar que mereço. Agora, no começo, como base para tudo que vem. Agora, Pai, eu venho com o que ainda não chegou, com a semana que está pela frente, com as situações que eu sei que vão ser difíceis, com as conversas que eu já estou temendo antes delas acontecerem, com os momentos onde eu vou precisar de paciência e onde eu já sei que minha paciência natural não vai ser suficiente, com as decisões que vão exigir sabedoria que eu não tenho sozinho. Eu entrego essa semana inteira nas tuas mãos antes de entrar nela. Cada dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, cada reunião, cada conversa difícil, cada momento onde vai custar ser quem eu decidi ser, cada situação que vai me tentar a reagir do jeito antigo, eu entrego antes e peço que tu estejas presente em cada uma dessas horas, não só nos momentos de oração formal, em tudo, no trabalho, no trânsito, na mesa de jantar, nas mensagens que vou receber e enviar, em cada segundo dessa semana. Que tu me dê sabedoria hoje, não o tipo que vem de experiência ou de estudo, o tipo que vem de cima, que me mostra o que dizer e quando dizer, o que fazer e quando esperar, o que soltar e o que segurar. A sabedoria que não é minha, mas que tu prometeste dar generosamente a quem pede. Eu estou pedindo agora. Que tu me des paciência essa semana, com as pessoas que são difíceis de amar, com as situações que não estão no meu controle, com o teu próprio tempo que é diferente do meu. Que eu seja lento para falar e lento para me irar. Que as palavras que eu soltar essa semana construam e não destruam. Que as reações que eu tiver essa semana reflitam quem eu quero ser e não só o que eu estou sentindo no momento. Que tu me des discernimento para saber com quem confiar, para reconhecer o que é de ti e o que não é, para enxergar oportunidade onde eu normalmente só veria obstáculo, para perceber quando estou sendo tentado a tomar um caminho que parece certo, mas que me leva longe de onde tu queres que eu esteja. Senhor, que essa semana seja marcada pela tua presença de uma forma que eu consiga perceber, não só no domingo de adoração, no dia a dia. Que eu acorde cada manhã dessa semana com a consciência de que tu és o Deus que renova as misericórdias toda manhã. Que não importa como a segunda acabou, a terça começa com misericórdia nova. Que não importa como a terça foi, a quarta começa de novo. Que cada manhã é uma renovação que não depende do meu desempenho. Eu declaro sobre essa semana que ela é diferente das anteriores. Não porque as circunstâncias necessariamente vão ser mais fáceis,
mas porque eu estou entrando diferente. Com o peso da semana passada entregue, com o que estava machucado apresentado para a cura, com o futuro entregue nas tuas mãos antes de entrar nele, e com a consciência de que tu estás comigo em cada hora de cada dia. Obrigado, Pai. Obrigado pelas misericórdias que se renovaram essa manhã mesmo antes de eu pedir. Obrigado por ser um Deus que não cansa de recomeçar com as pessoas, que não guarda um registro dos começos de semana anteriores onde eu entrei sem parar para orar, que está aqui agora, com braços abertos, recebendo o que eu trouxe e devolvendo o que eu precisava. Essa semana é tua e eu vou nela com tu. Em nome de Jesus. Amém. Segunda-feira vai continuar chegando toda semana, com suas demandas, com seus desafios, com o peso que ela naturalmente carrega. Você não vai mudar isso, mas você pode mudar como você a encontra. A diferença entre uma semana que te destrói e uma semana que você atravessa de pé não está nas circunstâncias, está em como você começa. Em se você entra carregando tudo da semana passada ou se você entra tendo intrigado, tendo curado, tendo renovado antes de começar. O que você acabou de fazer nessa oração não é ritual, é preparação real. É você equipando a sua alma antes de colocá-la para trabalhar. É você garantindo que vai ter o que precisa quando precisar, porque você pediu antes de precisar. As misericórdias de Deus se renovam toda manhã, toda segunda-feira de manhã, toda manhã de cada dia da semana. Isso não é uma promessa bonita de cartão de Natal. É uma realidade espiritual que está disponível para você agora e que vai estar disponível na terça e na quarta, em cada manhã que vier. Vai nessa semana diferente, com o peso quebrado, com a cura iniciada, com a renovação recebida e com a consciência de que você não está indo sozinho. Se isso te ajudou, ajuda mais alguém também. Compartilhe essa oração agora.